Estamos aqui reunidos para o quinto e último dia da Semana de Saúde. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês por terem prestigiado as palestras que nós preparamos exclusivamente para vocês, um carinho muito grande do DRH em prol de todo o quadro funcional do Ministério Público. Hoje, nós vamos abordar a saúde financeira, o lado financeiro que todos sabem que impactam na nossa saúde e também na qualidade de vida. Então, vou passar a palavra para a Alia, que fará a apresentação do brinde, primeiramente, que nós sortearemos hoje, e depois do nosso querido palestrante. Oi, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter um sorteio bem bacana. Para quem está precisando dar uma relaxada mais profunda. Hoje nós vamos sortear uma sessão de Reiki, que é uma massagem relaxante, na qual realinha todas as forças, né, do nosso organismo, do nosso corpo, ofertado pelo Paulo Adrian. Foi aquela palestra maravilhosa sobre técnicas de meditação, né, muito elogiada, todo mundo gostou muito, e ele nos presenteou mais esse sorteio para fazer entre a gente. E agora vamos apresentar o nosso palestrante de hoje, né? O André, ele é administrador, ele já esteve aqui conosco em outra oportunidade, né? E ele trabalha como comentarista em educação financeira na Rádio CBN, Amazonas, fundador do Instagram maravilhoso, que é o Dinheiro em Carreira, que ele dá super dicas maravilhosas para que a gente realmente consiga aprender a ter uma saúde financeira, poupar, investir, dentre outras qualificações, né? E nesse momento, a gente passa logo a palavra para ele, sem mais delongas, né? Nosso querido André. André, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui hoje, numa sexta-feira, às 15 horas, ensinando um pouco para as pessoas que estamos passando por esse momento tão desafiador que é a pandemia. Então, com vocês, o nosso querido André. Bom, obrigado pelo convite, né? É um privilégio estar falando com vocês. Eu lembro com muito carinho da primeira vez que eu fui até aí, né, para fazer aquela palestra, e foi muito legal, o pessoal participou bastante. E nesse momento, né, de tantas incertezas, algumas dificuldades, enfim, um momento único, eu acho que para muitas pessoas, né, não é muito comum que a gente viva crises, e ainda mais uma dessa de saúde na forma como ela tem acontecido, né? Enfim, né? Até disso eu busquei um nome, né, para chamar a atenção das pessoas, e colocamos esse nome tirando as finanças da quarentena. Assim, fato é que, independente da natureza da profissão, do regime, se é da área privada, se é da área pública, muita gente sofreu de diferentes formas, né, durante essa crise. E, mais uma vez, né, parabéns pela iniciativa, não apenas para trazer pessoas para falarem sobre dinheiro, mas de outras qualificações, de outras formas de qualidade de vida e saúde que a gente tem que ter, porque é natural que a gente viva uma sinergia entre as diferentes áreas da nossa vida, né? Não adianta estar bem com dinheiro e as relações pessoais estarem deterioradas ou a saúde estar deteriorada. Inevitavelmente, a gente vive num mundo em que as pessoas acreditam que basta ter dinheiro e o resto será proporcionado, e nem sempre é assim, né? Não há dúvidas que dinheiro compra felicidade, mas a gente precisa tomar boas decisões sobre o dinheiro. Inclusive, tem alguns estudos de universidades americanas que apontam que até determinada faixa de salário, a pessoa de fato se sente feliz só por causa do dinheiro, mas a partir de um determinado valor, ela precisa usar bem o dinheiro para ter essa sensação de felicidade. Mas vamos lá. Hoje no Brasil,
nós temos 67,5% das famílias endividadas, logicamente, com a pandemia, com muitas pessoas perdendo o emprego, esse número aumentou e não basta ter um auxílio emergencial, porque não necessariamente as pessoas vão conseguir usar um auxílio emergencial para zerar dívidas, elas vão usar para a subsistência delas, o que de alguma forma até explica um pouquinho por que está tudo ficando caro no Brasil também. Além dessas 67,5% das famílias endividadas, na última pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 26,7% das famílias brasileiras têm dívidas ou contas em atraso. Só para a gente entender aqui um pouquinho, endividado quase todo mundo está. Se você usa um cartão de crédito, você tem uma dívida. Se você, mesmo que momentaneamente, está usando ali o cheque especial na sua conta no banco, você tem uma dívida. Enfim, dívida é tudo que a gente tem para pagar. O problema se torna quando a gente se torna inadimplente, né? Quando a gente não consegue pagar as dívidas e elas viram uma bola de neve, e ainda tem 12,1% dos brasileiros que não terão condições de pagar as dívidas, o que é algo bem agravante e a gente tem que ter cuidado. Não sei se vai ser o caso de alguém que está assistindo aqui hoje, mas vamos tentar direcionar um pouquinho sobre isso. Ainda falando do perfil das dívidas dos brasileiros, 77,8% das famílias informaram que as principais dívidas estão no cartão de crédito. Um produto de endividamento, vamos chamar assim, que tem crescido no Brasil são os carnês de lojas, até porque, como as pessoas se endividam muito no cartão, sobra pouco espaço para que elas consigam fazer algumas compras. E a maioria das lojas hoje já tem um método, já tem um meio, já tem um modelo de endividamento delas mesmas, né? E assim, você compra um produto, já se endivida na loja, algumas usam aquelas características de dar 60 dias para você pagar, e aí no momento de leseira, você está ali no auge do seu consumismo e está jogando uma dívida mais para frente. Tem ainda o financiamento de carro e o financiamento de casa. Depois dessas dívidas vão aparecer o crédito pessoal, o crédito consignado, mas em volumes menores. Essas 4 são as principais dívidas hoje dos brasileiros. E qual é o problema da gente viver em dívidas? Primeira coisa, fica muito mais difícil de você planejar qualquer coisa, né? Porque, imagina, você quer viajar, você precisa reformar a sua casa, você quer trocar o sofá, a cortina, precisa comprar uma televisão, mas você não tem dinheiro. Ou seja, você, na maioria das vezes, não consegue planejar uma forma de fazer isso, porque você não sabe quando você vai sair de uma dívida. Então, o perfil do brasileiro é entrar em dívidas à medida que ele estiver chegando próximo ao final de uma dívida anterior. É aquela ideia mais ou menos assim de, estou pagando aqui a minha geladeira, quando eu chegar na metade das parcelas da geladeira, eu já compro um fogão. Que aí, quando eu terminar a geladeira, eu estou na metade do fogão e compro um micro-ondas e assim sucessivamente. As pessoas estão sempre se endividando. Além disso, as pessoas se tornam mais inseguras, porque caso aconteça uma necessidade muito grande, e essa pandemia mostrou isso para a nossa população, não só a nossa, mas do mundo todo, elas são pegas de calça curta, né? Vamos chamar assim, sem ter uma reserva de emergência, sem ter segurança e estabilidade no emprego, e isso se torna algo que vai influenciar as pessoas, enfim, em aspectos emocionais, psicológicos, de produtividade, de intensidade no trabalho. As pessoas, quando estão com muitas dívidas, elas ficam frustradas porque elas não veem o dinheiro delas. O dinheiro cai na conta e usam muito aquela expressão, né? O banco comeu. Mas o banco não tem boca e o banco não tem fome. Ele não come dinheiro. O que acontece é que se você tem uma dívida em atraso e o dinheiro cai na conta, automaticamente o banco vai puxar o que é dele. E em vários momentos as pessoas estão tão endividadas que isso acontece muito. Antes de me tornar um consultor financeiro, educador financeiro, assessor de investimentos, eu trabalhei por 8 anos no Bradesco
e uma das minhas últimas funções era resolver reclamação, problema de fraude, enfim. E era impressionante a quantidade de pessoas que chegavam no banco reclamando que a gente tinha comido o dinheiro delas, tinha tomado o dinheiro delas, né? Então, por falta de educação financeira, as pessoas se acostumam com essa ideia de que dá para ir se endividando, quem não tem dívida não tem história, quem não tem dívida não vive, blá, 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 e chega nesse cenário. E um último problema que eu menciono aqui é a ansiedade. Você está sempre esperando pelo próximo pagamento, porque você já não consegue dormir direito, já não tem paciência para cuidar do seu dinheiro, porque tem contas em atraso, contas começando a atrasar, e aí o buraco vai ficando mais complicado. E a gente ainda precisa falar do assédio financeiro. O que é o assédio financeiro? Talvez vocês já tenham passado por isso. É muito comum no Brasil que financeiras, bancos entrem em contatos com funcionários públicos oferecendo empréstimo consignado, já sabem tudo da sua vida, já sabem que, ai, nossa, ó, já sei aqui que você tem um crédito consignado no Bradesco, você pode fazer com uma taxa aqui, blá, 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 você vai reorganizar, reordenar as suas dívidas e ainda vai pegar um troco. E isso é o tempo todo. Já conversei com pessoas que relataram que por semana recebia 2, 3 ligações todos os dias de financeiras e bancos diferentes oferecendo um crédito consignado. E às vezes, no momento de leseira, a pessoa se apega naquele troco. Poxa, eu posso fazer uma reorganização das minhas dívidas, zero uma dívida que eu tenho e ainda pego um dinheiro a mais. Recentemente comecei a atender uma pessoa, funcionária pública, trabalha num tribunal, e ela tinha 6 empréstimos consignados na Caixa. Quando eu perguntei o que estava acontecendo quando ela precisava do dinheiro, ela só lembrava que alguém tinha ligado, oferecido o empréstimo e ela não lembrava para que ela tinha usado o dinheiro. Então, temos que ter muita atenção com isso. E ainda existem os dilemas comportamentais que afetam 9 entre 10 pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O primeiro deles é o efeito manada. E hoje em dia, com as redes sociais, nós temos um desafio muito grande de não ser influenciados de uma forma que a gente não consiga sustentar. E por ver os amigos fazendo algo, um influencer que você segue e gosta das dicas, mostrando algo diferente, as pessoas vão lá e tomam decisões baseadas nisso. O que é um problema muito grande, porque se você não tem capacidade financeira para estar fazendo isso sempre que você quer, você está cavando um buraco, está criando um problema para a sua gestão financeira. E eu sei que o público aqui, majoritariamente, são pessoas que têm estabilidade, que têm uma capacidade financeira boa, recebem o salário em dia, talvez durante essa crise não tenham sofrido tanto do aspecto de renda, mas isso não significa que a gente tem que ser leviano com o nosso dinheiro e fazer tudo hoje. Tem ainda um outro aspecto que na economia comportamental a gente chama de manutenção do status quo. Às vezes a gente sente muita preguiça de fazer algo diferente, mas a gente percebe que tem um problema. Por exemplo, às vezes você recebe a sua conta do telefone celular e observa que tem um serviço adicional lá que você nunca pediu. Aí você fica pensando, caramba, mas aí eu vou ligar lá, vão me enrolar, vão me transferir de um lado para o outro, e eu estou sem tempo hoje, depois eu faço. Essa preguiça, essa manutenção do status quo é muito explorado principalmente pelas empresas de prestação de serviços, inclusive bancos. Vão colocando uma tarifa ou outra ali, você não percebe. Quando percebe, acha que o valor é irrisório. Ah, é R$10. O que é R$10? No mês pode não ser nada. Num ano é R$120. E à medida que o tempo vai passando, às vezes esses valores são
atualizados pela inflação, ou mesmo que não fossem, o tempo vai pesando cada vez mais no dinheiro que você está desperdiçando por algo que você não usa. E tem também o desconto hiperbólico, que na conceituação ele diz assim para a gente: o ser humano tem a aptidão ou a capacidade de comparar o presente com o futuro. Ele de fato tem, mas nem sempre ele consegue. E na maioria das vezes aparenta ser mais atrativo ter algo hoje do que ter que esperar por isso no futuro. É por isso que comprar as coisas com cartão de crédito são tão atrativas. Não é comum essa modalidade de compras parceladas ao redor do mundo. O Brasil é um dos maiores incentivadores do consumismo no nosso planeta. Por quê? Se você não tem dinheiro, você tem cartão. Quem nunca usou essa expressão ou nunca ouviu essa expressão? Ah, eu quero viajar. Em vez de juntar o dinheiro, eu vou pagando parcelado. Quero comprar uma roupa, um tênis, um sapato, trocar a geladeira de casa. As pessoas sempre decidem por algo na hora, de forma imediata, ao invés de se prepararem para isso. E não necessariamente precisa ficar muito tempo guardando dinheiro, mas principalmente organizar as finanças para que o endividamento não se torne uma pedra de tropeço, mas se acostumar a enxergar aquele parcelamento dentro do fluxo de caixa. E aí, justamente por esse acesso, por essa facilidade, muitas pessoas enchem um cartão de crédito de compras parceladas. E aí se deparam com a situação de que elas nem estão gastando muito dinheiro no mês, mas o cartão de crédito já está dando muito alto. Não sei se alguém que está assistindo já passou por isso, mas é muito comum para quem está parcelando muita coisa ao mesmo tempo. Existe ainda uma conceituação que é chamada de corrida dos ratos. Ficou muito famosa no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Para quem nunca leu, fica a recomendação de leitura. As pessoas trabalham, gastam, o dinheiro acaba, elas se endividam e para consumir mais ou para pagar o que elas já tinham consumido, e aí elas voltam a trabalhar e ficam quase que nesse ciclo infinito a vida inteira. E qual é o problema disso? Você, na maioria das vezes, não consegue fazer aquilo que você gosta, aquilo que você queria fazer. Na regra, a maioria das pessoas pensa assim: primeiro eu gasto, vou usando meu cartão de crédito, depois eu ganho meu dinheiro, eu recebo o meu dinheiro, e aí eu pago as minhas contas e o que sobrar eu guardo. Na maioria das vezes isso não vai ser possível, ou isso não vai ser realidade. Essa ideia de que se sobrar eu guardo, dificilmente acontece na vida das pessoas. É mais comum que elas gastem mais do que tinham. E vale lembrar que a regra mais simples da educação financeira, ou para quem quer ser bem-sucedido com dinheiro, é gastar menos do que ganha. Ou seja, a gente mudar para essa fórmula mágica aqui. Eu recebo o meu salário, enfim, eu tenho a minha renda, eu guardo o dinheiro antes e aí sim eu vou gastar. Mudar a nossa matriz de entendimento, o nosso mindset, enfim, a nossa estratégia. Se você aprende a viver com menos, você só vai gastar aquilo que realmente é importante e não vai sacrificar uma parte fundamental da sua renda. E quando eu falo poupança aqui, eu estou falando de guardar dinheiro, de acumular dinheiro. Não podemos confundir com a poupança do banco, que a gente tem ouvido no jornal, enfim, pela internet, e que de fato é verdade. A poupança hoje é uma péssima opção de investimento. Então, às vezes, subjetivamente, no nosso inconsciente, temos aquele desafio de separar as palavras do que elas de verdade são. Então, a gente aprende, nossa, precisa poupar, precisa ter uma poupança. A gente associa diretamente com um produto bancário que é ruim, e aí, por saber que é ruim, a gente não poupa, a gente não guarda dinheiro. E então, o nosso primeiro desafio aqui é aprender a organizar,
é saber o que a gente faz com o nosso dinheiro, é separar o nosso dinheiro em categorias, é definir o limite para cada categoria e planejar as nossas compras, planejar as nossas despesas. Logicamente que a minha opinião sobre isso é muito enviesada, porque eu trabalho fazendo consultoria de finanças para as pessoas, mas uma grande parte dessas pessoas que me procuram não sabem nem quanto elas ganham. Essa semana me deparei com isso. Quando eu perguntei quando a pessoa ganhava, ela, peraí, deixa eu ver aqui porque eu não sei direito. E isso é um absurdo. Desculpa se tem alguém aqui assistindo e não sabe quanto ganha, mas você não saber qual a sua renda é uma armadilha, um buraco que depois fica mais difícil de sair, porque se você não está sabendo quanto está entrando, como é que você vai definir que dinheiro vai sair? Ou quanto desse dinheiro pode sair? Então, a forma de organizar mais simples é você usar uma ferramenta que te permita monitorar os gastos. Hoje já tem vários aplicativos que fazem isso até de forma automatizada com a conta bancária, tem as planilhas de computador, tem o bloco de notas no celular ou andar com um caderno e toda hora anotar, dá para fazer um grupo no WhatsApp só para registrar isso. Então, existem diferentes alternativas, diferentes ferramentas, cada um tem que encontrar aquela que mais se adapta à nossa realidade. Não existe uma regra para isso, mas você precisa testar a forma como você vai se sentir mais confortável e mais disciplinado em manter essa organização, esse controle. Porque não basta, estamos chegando, cadê? Hoje é dia 18, no final de setembro eu faço uma lista de todas as contas que eu tenho para pagar. Ok, a gente poderia até considerar que isso é uma forma de organização, mas no fim das contas não é. É só uma lista de pagamentos. Sem ter o entendimento do que a gente está fazendo com o nosso dinheiro, principalmente no dia a dia, naquelas despesas chamadas de fantasmas, né, os gastos fantasmas, que a gente nem percebe que está gastando e nem percebe o peso deles no nosso orçamento, fica muito mais difícil de ter uma organização e de ter um controle. E vou ser bem sincero com vocês, essa parte é bem chata de fazer, tá? Por quê? Diferente de investir, que você tem um feedback ali, principalmente se estiver investindo bem, de que seu dinheiro está rendendo, guardar significa não gastar. Não gastar pode significar você abrir mão de alguma coisa que você queria fazer. Então, na maioria das vezes, o custo-benefício de organizar os gastos é aquela falsa sensação de que você está perdendo oportunidades, de que você não está vivendo, que você não está se organizando. Enfim, isso pode ser um grande problema lá na frente. Então, vamos lá, algumas, não necessariamente formas de poupar. Eu consigo minimizar isso aqui? Consigo. Formas de poupar para que a gente tenha capacidade de manter isso aí. A primeira opção é transformar a poupança em algo automatizado. Muitos bancos já oferecem isso, de você todos os meses transferir um valor da sua conta corrente para a conta poupança, assim o dinheiro vai ficando separado. Existem alguns poucos investimentos que são assim, né, que você todos os meses consegue, através de um débito automático, alguma forma nesse sentido, poupar, separar o dinheiro, e ainda existe a possibilidade de você programar uma transferência para a sua corretora, para que você possa fazer investimentos melhores. Então, na maioria das vezes, essa é a forma mais simples. A outra opção é você ter um orçamento, e dentro desse orçamento você tem o valor que você destina aos seus investimentos. Ou seja, precisa ter um limite de gastos para cada categoria de despesas e os investimentos são a sua prioridade. Ganho, guardo e só depois eu gasto. Precisa ter a disciplina. Se você não tiver a disciplina e não retroalimentar a sua capacidade de poupança, em algum momento você vai perceber alguma coisa muito mais legal, muito mais atrativa, muito mais interessante para você fazer, ao invés do que estar guardando dinheiro. E, obviamente, ter sempre um motivo para guardar. Estou guardando dinheiro pensando nos meus filhos para quando eles entrarem na faculdade.
estou guardando dinheiro porque daqui 5 anos eu quero fazer uma reforma na minha casa, porque daqui 2, 3 anos eu vou precisar trocar de carro, porque daqui 1 ano eu quero fazer uma viagem muito legal e quero pagar por ela à vista, ou ainda eu vou viajar para o exterior e eu preciso guardar dinheiro para trocar por dólar, enfim, qualquer coisa. Mas que a gente aprenda a guardar o dinheiro antes de consumir. Porém, né, como eu disse, repito, poupar não significa deixar o dinheiro na poupança. Mas você só consegue investir aquele dinheiro que você conseguiu poupar antes, ou seja, o dinheiro que você não precisa para o seu orçamento, para o seu fluxo de caixa, para pagar suas contas no mês. É muito comum acontecer essa falsa sensação nas pessoas de que elas estão separando um dinheiro, aí deixa ali numa poupança, numa aplicação de fundos de investimento, no Tesouro Direto, mas logo depois elas precisam. Ou seja, elas não investiram e elas não pouparam. Então a gente tem que aprender a não precisar desse dinheiro. E o grande problema, na verdade, é que as pessoas ficam criando obrigações desnecessárias que vão inviabilizando a tranquilidade financeira delas. Simples assim. Né? Não sei se já aconteceu com alguém na plateia, aí na nossa audiência, que ficou contando com o dinheiro do 13º para fazer alguma coisa, mas antes de receber o 13º já tinha criado outra obrigação. E aí ela estava pensando, não, esse ano o 13º eu vou guardar, eu vou investir. E aí o ano foi passando, apareceu uma coisa aqui, outra coisa ali, se endividou e na hora que vai receber o 13º já mudou o pensamento. Ah, não, agora eu tenho que usar esse dinheiro para quitar dívida. Mas no ano que vem eu vou conseguir guardar. Então, o maior desafio, o grande problema para todo mundo é evitar a criação dessas obrigações, é evitar o excesso de consumo ou a perdularidade de gastar muito dinheiro com coisas desnecessárias. E coisa desnecessária é tudo aquilo que não é fundamental para que você continue a sua vida. E, principalmente, por que você precisa investir? Estamos falando aqui com um seleto grupo de pessoas que tem, em tese, uma estabilidade maior. Só que essa estabilidade no futuro pode não ser suficiente. Ainda assim, você pode estar trabalhando com algo que você não gosta e você queria experimentar fazer uma coisa diferente, principalmente algo que te traga paixão, que te traga aquela sensação de dever cumprido, que você está deixando um legado, enfim, trabalhar com algo que você tem uma aptidão. Então, investir é uma das possibilidades que vão te levar a empreender. Investir também vai permitir que você aumente seu patrimônio. Investir vai fazer você ganhar tempo, principalmente quando a gente está falando de qualidade de vida. Para quem tem 30, 40, 50 anos, é uma qualidade totalmente diferente da que vai precisar ter quando tiver um pouquinho mais velho, quando tiver 70, 80 anos. E olha, pelo andar da carruagem, os brasileiros vão conseguir viver por bastante tempo, principalmente aqueles que se cuidarem, que participarem de uma semana de qualidade de vida e levarem as dicas dos nutricionistas, dos fisioterapeutas a sério, enfim, porque isso garante uma longevidade. Até hoje me indicaram um documentário, ainda não vi, que é sobre um brasileiro que, quando era jovem, recebeu uma herança e fez um cálculo de que ele morreria aos 65 anos e ele viveu uma vida de barão, gastando dinheiro o tempo todo. O grande problema é que ele viveu muito mais que os 65 anos, então, depois disso, ele entrou na miséria e a vida dele, enfim, ruiu, como a gente já pode imaginar. Então, investir garante tempo, principalmente para você estar junto da sua família, fazendo as coisas que você gosta, e garante segurança, principalmente em momentos de turbulência. E, embora vocês tenham a capacidade de chegar ao fim da carreira profissional de vocês através do funcionalismo público, com uma aposentadoria legal, boa, melhor do que a maioria dos brasileiros, ela pode não ser suficiente. Porque daqui até lá, o nosso dinheiro vai valendo menos.
porque existe a inflação. Só para a gente comparar rapidinho, quando saiu o Plano Real em 94, o que você fazia com R$ 100 naquela época, hoje você precisa de mais de R$ 600 para fazer a mesma coisa. Imagina daqui 15, 20, 30 anos, como vai ser esse cenário. Então, é preciso investir mesmo que nós tenhamos uma capacidade de estabilidade e segurança muito grande, para que a gente garanta que a gente vai ter dinheiro lá no futuro e vai poder viver bem, fazendo as coisas que a gente gosta, não com tudo limitado, por justamente não ter sido responsável com o nosso dinheiro nos nossos anos mais produtivos. Isso é algo para a gente ter em mente. Tudo bem, você pode não ter nenhuma ideia de como empreender, como multiplicar a sua renda, mas você precisa poupar, precisa investir esse dinheiro. E aí, onde você vai investir? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que também é muito legal. Primeira coisa, historicamente no mundo inteiro, existem 3 principais ativos que todo mundo que está olhando para o longo prazo precisa se expor para ter uma carteira diversificada e uma carteira eficiente. Primeiro, investir através de títulos públicos. Segundo, na Bolsa de Valores. E terceiro, comprando proteção. Aqui a gente está falando de câmbio, está falando de ouro, de metais preciosos. Se você investir nesses 3, você tem um potencial enorme de ser bem-sucedido. Por quê? A diversificação, ela ajuda o investidor a estar exposto em diferentes tipos de mercados que ele não sabe, não tem certeza de qual deles vai ser o melhor. Principalmente para quem não é um especialista, essa diversificação ajuda a diminuir o risco de uma carteira de investimento. Então, é muito importante colocar isso em prática e, lógico, isso não precisa ser feito de forma ativa, existem muitos fundos de investimento que abrem essa possibilidade para os investidores. Na maioria das vezes, eles não vão estar nos bancos, você encontra eles nas corretoras de investimento, mas não é nada impossível da pessoa física normal, que não é um entusiasta dos investimentos, encontrar essas respostas. Mas depois vai ter meu telefone aqui, quem tiver dúvida me manda uma mensagem. E aí vamos lá, rapidinho falando sobre a Bolsa de Valores no Brasil. Hoje, a gente tem aproximadamente 300 empresas brasileiras listadas, geralmente são consideradas as maiores empresas, e dentro delas nós temos empresas de comunicação, de bancos, né, de serviços financeiros, de varejo, de hotéis, de aviação, de turismo, de comida, de restaurante, de bebidas, construtoras, temos distribuidoras de petróleo, de gás, tem a Petrobras, tem a Vale, tem outras empresas de siderurgia, tem empresa de roupa, de calçado, de tudo. Tem distribuidoras de eletricidade, tem geradoras de eletricidade. E o grande ponto aqui é que não necessariamente você precisa conhecer aprofundada a gestão financeira da empresa. Você precisa entender se é um bom negócio ou não. Só que a gente tem que lembrar que a maioria dessas empresas produzem ou prestam serviços que nós estamos consumindo. Os bancos que nós temos conta, a empresa que a gente compra as nossas roupas, a marca do nosso computador, da nossa televisão, da nossa geladeira, a construtora que construiu o prédio que a gente mora ou o prédio que a gente gostaria de morar. Tem um autor na verdade é um gestor de um fundo americano e ele tem um livro muito legal. O livro aí, segunda recomendação de livro aí para quem está assistindo, é O Jeito Peter Lynch de Investir. E nesse livro ele fala que a sua experiência de pessoa física, de consumidor, pode te mostrar bons negócios, que às vezes o gestor ali na Faria Lima, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em diferentes cidades, não está conseguindo observar. Mas você tem essa percepção, você tem essa capacidade para encontrar porque você está consumindo esses produtos. E mostrando alguns gráficos para vocês, olha o que acontece numa economia
quando a taxa de juros, que é a linha azul, cai em comparação com a Bolsa de Valores. No caso aqui, a gente tem os títulos do Tesouro, né, através do Tesouro Selic, com a Bolsa de Valores. Obviamente que a gente tem aqui o insano do Bitpark, né, que é essa queda profunda no mercado de capitais, mas causados por uma pandemia. Lógico que a gente não tem como assegurar isso, mas se não fosse essa pandemia, será que o Brasil ia estar passando pelo que ele está passando hoje, ou será que seria um ano positivo? Vale lembrar que a gente começou o ano com uma expectativa muito boa. Ano passado teve uma reforma da Previdência, esse ano contavam com as discussões de reforma fiscal, tributária, administrativa, algum modelo, alguma estratégia de destravar a nossa economia, e isso tudo ficou on hold, ficou parado por causa dessa crise que estamos vivendo. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor político nenhum, tá? Independente da vertente política que nós acreditamos, em tese esse seria um ano bem positivo para o Brasil, com um crescimento de exportações, com iniciativas em parceria público-privada para abertura de estradas, enfim, era uma expectativa de fato muito boa. E só para comparar, aqui a gente tem um gráfico muito recente, né, de 2010 para cá, mas comparando com um gráfico muito mais longo, que é os Estados Unidos. Aqui a gente tem o Tesouro Direto americano, vamos chamar assim, com o índice Dow Jones, que é um dos principais índices de ações no mercado lá. Percebam um movimento bem parecido. A linha azul é a taxa de juros e a linha verde é a Bolsa de Valores, um índice da Bolsa de Valores. Enquanto as taxas de juros eram mais altas, a Bolsa de Valores andou muito pouco. Inclusive, quando teve o boom ali na década de 20, né, que culminou na crise de 29, e a quantidade de anos que demorou para o mercado acionário desenvolver, e de repente, né, vamos dizendo assim, quando começou a queda nos juros, esse mercado começou a crescer de forma totalmente invertida, né? Enquanto um caía, o outro subia. E tem ainda aqui um gráfico que a gente chama do gráfico dos ciclos econômicos, onde a gente consegue enxergar, na maioria das vezes, onde um país se encontra e se é um momento bom ou ruim de investir. E não sei vocês, mas eu diria que o Brasil está mais ou menos aqui ainda, né? Não só esse ano, mas apesar do otimismo que o ano passado trouxe em relação às reformas, a colocar o Brasil economicamente nos trilhos, isso de fato não se consolidou, né? Então a gente vinha aqui no pânico, né? Talvez não necessariamente, não é justo também só falar que o problema começou no ano passado ou esse ano, mas desde ali 2013, 14, que a gente vive uma borbulha política que afeta economicamente o país, e a gente foi entrando nesse cenário de pânico, de depressão, e ainda não conseguiu sair. O fato é, falando de Bolsa de Valores, é que durante uma crise, muitas empresas boas, excelentes, sofrem com isso, mas continuam sendo empresas boas, produzindo bons produtos ou serviços, que, passada a crise, elas vão crescer muito. E é essa hora que a gente tem que ter a inteligência, vou chamar de coragem, mas a estratégia de investir pensando no nosso futuro e preparando para pegar essa curva. Porque, de fato, se a gente volta aqui rapidinho, de onde estávamos para onde estamos hoje, não recuperou tudo, mas de até onde caiu para onde voltou a subir, a gente já está falando de algo em torno a 35%, 40% de recuperação. E como eu disse, e o Peter Lynch fala no livro dele, você pode investir e deve investir em algo que você conheça. E no Brasil, com juros baixos, a gente tem a disseminação de empresas de pirâmide oferecendo para que as pessoas ganhem dinheiro muito fácil, ganhem dinheiro sem precisar trabalhar, sem precisar sair de casa.
e as pessoas se empolgam com a ideia, né? Obviamente, quem que não gostaria de ganhar dinheiro sem mexer um dedo, sem sujar uma unha? Mas, quando o milagre é muito bom, a gente tem que desconfiar do santo. No Brasil, estimam-se que mais de 5 milhões de pessoas já caíram em alguma dessas empresas de pirâmides e perderam todo o dinheiro, estão em brigas na justiça, entraram em depressão, enfim, né? Aquelas dificuldades que eu falei em relação às dívidas também estão em relação a gente perder dinheiro com os investimentos. Não que exista uma fórmula mágica, uma garantia de que dá para ganhar dinheiro sempre, mas como eu disse, a diversificação proporciona que a gente tenha a possibilidade de ter mais segurança e mais retorno através dos nossos investimentos. Sem dúvidas, é necessário investir de acordo com o perfil de investidor. Todo mundo que abre uma conta numa corretora ou que quer começar a investir mesmo no banco, precisa responder um teste chamado de Suitability, que é o teste de perfil de investidor, que basicamente tem 3 classificações. Você pode ser conservador, pode ser moderado ou agressivo, existem algumas corretoras que chamam de perfil sofisticado. O conservador, logicamente, vai investir em ativos de baixo risco e só um pouquinho em ativos de renda variável. O moderado já vai ser mais equilibrado ali e o agressivo com uma disposição muito maior à renda variável. Todo mundo que faz o teste já recebe uma recomendação dos produtos que mais combinam com o perfil. E aí é só fazer o asset allocation, né? É só escolher onde você vai colocar os seus ativos, o seu dinheiro. Mas em uma visita ao shopping, é possível a gente encontrar as empresas que nós queiramos ser sócios, né? Arezzo, Melissa, Havaianas, os bancos estão nos shoppings, na maioria deles, tem as empresas de eletrodomésticos, empresas de varejo, empresas de roupas, né? Todas aquelas lojas de departamento, Renner, Riachuelo, C&A, Marisa, todas essas empresas estão listadas na bolsa. E como disse o Peter Lynch, você na experiência de consumidor consegue enxergar empresas que estão ali bem movimentadas, que sempre está lotado, que você sempre quer um produto e nunca tem. Isso pode ser uma boa sinalização. É claro, gente, que precisa de conhecimento, não é só essa justificativa para você querer comprar ações de uma empresa, mas com o tempo você vai ficando mais inclinado a acompanhar essa empresa, a entender a análise dos resultados, a buscar conhecimento financeiro e de investimentos para melhorar a performance. Há ainda a possibilidade de você fazer isso através de uma corretora, através de um assessor de investimentos, no caso eu, mas o importante é entender que hoje isso já é muito acessível. Hoje, na Bolsa de Valores, já são 3 milhões de pessoas. Até um ano atrás, não tinha nem 1 milhão. Então, cada vez mais as pessoas estão se interessando, o mercado se torna mais amplo, se torna mais democrático e vai abrindo espaço para todo mundo começar a investir. Claro, naquela mentalidade de entender que precisa de tempo, não dá para investir hoje e ganhar amanhã e ficar rico, até dá, mas é bem complicado de acontecer, né? E eu não recomendo esse tipo de risco para quem não está disposto a ter essa disposição, para quem não está disposto a entender como funcionam os investimentos ou para quem não tem um planejamento financeiro, um planejamento de investimentos para seguir, para colocar em prática e assim ter resultado. Então, para a gente fechar, 4 dicas fundamentais aqui que eu quero deixar para vocês. Primeiro, comecem uma reserva desde já. 3 meses pode ser suficiente, principalmente levando em consideração que vocês têm uma estabilidade profissional. Então, essa reserva, ela pode momentaneamente trazer uma sensação de segurança, mas depois ser usada para outros tipos de investimento, para gerar mais renda, para gerar mais dinheiro entrando no fluxo de caixa, para que vocês aumentem a capacidade de investimento. Principalmente pensando lá no futuro, em tudo que vocês querem criar, que condição, que qualidade de vida vocês querem ter. Invistam pelo menos 10% da renda. Ah, André, mas não dá 10%, eu tenho alguns compromissos aqui. Quanto dá? Dá 5%? Guarda 5%.
com o tempo você vai aumentando esse valor. Lembrem que dinheiro é tempo e tempo é dinheiro. Não deixa para depois. Eu costumo falar que, sempre que eu estou falando com alguém, eu falo assim, olha, hoje é o melhor dia para você ser organizado, para você ser disciplinado, responsável com as suas finanças, para você investir. Se não der hoje, amanhã vai ser o melhor dia. Se não der amanhã, vai ser o próximo dia e assim sucessivamente. Só que se você nunca transformar o melhor dia no dia que você está fazendo algo, daqui 10 anos você vai pensar que devia ter começado antes. Só que não vai ter máquina do tempo para todo mundo, talvez não tenha para ninguém. Imagina a confusão se todo mundo pudesse voltar no tempo e mudasse alguma coisa. Ia virar o efeito borboleta infindável, o tempo todo alguma coisa mudando e as pessoas ficando malucas. Terra ia explodir. Então começa logo, né? Vai ter um final de semana aqui, a pandemia já estão dizendo que estamos numa segunda onda, vamos ter cuidado, vamos usar essa justificativa para controlar melhor nossas finanças, para evitar saídas, para evitar gastos desnecessários. Com equilíbrio, tá? Assim, eu falo muito de poupar, de guardar dinheiro, às vezes alguns colegas empresários ficam chateados, mas o que eu quero dizer para as pessoas é que elas tenham um equilíbrio, que elas pensem principalmente no futuro, sem deixar de viver hoje, mas viver com responsabilidade. Porque senão chegaremos lá na idade da nossa aposentadoria e a nossa aposentadoria representa isso aqui das nossas necessidades. De onde que a gente vai tirar dinheiro? Pode não ter. Então isso pode ser bem perigoso. Então não deixe para depois, começa hoje. Não sabe como fazer? Vai ter meu número aí depois. Me manda uma mensagem, me segue no Instagram. Vamos conversar de dinheiro, tiro dúvidas, manda pergunta e a gente vai conversando sobre isso. Qualquer coisa pode acabar virando meu cliente. E claro, diversifiquem os portfólios para que vocês tenham diferentes formas, não só de renda, mas também de investimentos. E assim, sucessivamente, vocês vão alcançando a independência financeira, vão alcançando os objetivos, vão tendo a capacidade e vão recebendo o feedback do esforço, da disciplina de vocês. E isso é muito legal. É isso que mantém a gente motivado, disposto a continuar fazendo nossos investimentos e os nossos esforços para guardar dinheiro, para evitar despesas desnecessárias e assim conseguir ser bem-sucedido com o nosso dinheiro, independente da nossa profissão, da nossa atribuição, da nossa responsabilidade, dos nossos compromissos, mas de uma forma sustentável, manter as nossas finanças em dia. É isso, tem aqui meu telefone, tem aqui o Instagram para a gente conversar depois. Agradeço a Alia, principalmente pelo convite, foi um privilégio conversar com vocês aqui hoje. E é isso, eu acho que ainda tem alguns minutinhos, caso alguém queira mandar uma pergunta, estou aqui. A gente é que agradece, viu, André, a sua disponibilidade, né, aqui numa sexta-feira, de estar compartilhando com a gente, falando mais uma vez sobre dinheiro, sobre como multiplicar esse dinheiro. Né? Eu não vi perguntas. Pessoal, alguém tem alguma pergunta nesse momento? Olha, eu tenho. Bom, André, com a taxa Selic nesses níveis, ainda é atrativo investir em renda fixa? Vamos lá. A renda fixa dentro de uma composição de portfólio, ela tem a função de gerar liquidez, de gerar estabilidade, de gerar proteção para o investidor. O grande desafio aqui é que a gente se acostumou a ter juros altos. Né? Quem já investe há mais tempo vai lembrar que em 2016 a gente tinha uma taxa de juros de 14% ao ano, ou seja, dava para ganhar 1% ao mês sem correr risco nenhum. Então, no Brasil, os investidores se acostumaram a ganhar dinheiro sem risco e hoje não é a nossa realidade. Então, o ponto principal aqui, para quem investe na renda fixa e quer ter retorno, vai demorar muito mais tempo. Com uma taxa de 2% ao ano, você leva mais de 30 anos para dobrar o capital. Ou seja, investir R$100, depois de 30 anos vai ter 200. Muita gente não está disposta a esperar esse tempo todo. Então, precisa ter a diversificação, fazer investimentos em ativos de risco.
Não necessariamente, para quem não conhece, para quem não tem um perfil moderado, agressivo, significa sair da renda fixa para ir para a renda variável. Mas a pessoa precisa se conscientizar que vai levar mais tempo. Se ela não pode esperar tanto tempo, ela tem que investir mais, ou seja, aumentar o valor do dinheiro que ela investe. Na maioria das vezes, a reserva, a renda fixa, ela funciona bem para uma reserva de emergência, que, como o nome diz, é para uma emergência. É o estoque de uma empresa. O estoque de uma empresa, ele dá prejuízo, porque ele fica parado. Se ele não for vendido, a empresa não está ganhando nada. A mesma coisa é a nossa reserva de emergência. Ela pode ser necessária como não pode ser necessária. O que a gente está fazendo para não precisar desse dinheiro? Se a gente está guardando dinheiro pensando em 5 anos, aí existem inúmeras variáveis e inúmeros instrumentos de renda fixa que vão render mais do que os 2% ao ano da Selic. Vão ter fundos de investimento, vão ter CDBs, letras de crédito, com um pouquinho menos de liquidez, ou seja, de facilidade de você resgatar o investimento, mas que em contrapartida vão te dar um resultado melhor. Só para efeito de comparação, e digo isso porque conversando com um casal de clientes ontem, a gente estava falando sobre isso, e eles fizeram a mesma pergunta, eu mostrei para eles, o Tesouro Selic paga a Selic atual, mas existe um papel no Tesouro que vence em 2023 que está pagando 4,5 por ano, ou seja, 2 vezes e um pouquinho mais o que a Selic remunera. Se você tem um objetivo só para 2023, essa pode ser uma boa alternativa. Ao mesmo tempo, existem letras de crédito e CDB em plataformas de investimento como a XP, que estão pagando nesse mesmo período de tempo, até 2023, 7,5%. Ou seja, dentro da renda fixa existem inúmeras alternativas. Às vezes a gente se apega muito só à taxa Selic e ao efeito imediato desse tipo de investimento. Ok. Então, agora nesse momento, a gente agradece mais uma vez, né? A presença aqui do André, a presença de todo mundo. E agora a gente vai fazer aqui o sorteio do Reiki. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Quem colocou eu vou concorrer aqui... também? Pai, você não botou o nome. Eu vou compartilhar aqui a tela. Todo mundo que colocou aqui Tá dando para ver, pessoal, a tela? Tá dando para ver? Sim. Tá. Todo mundo que mandou aqui o nome, tá? Tá concorrendo. Vamos lá, uma sessão de reiki. Cadê? Irene Antonácio. Deixa eu ver de onde é a Irene. Olha, ainda teve aqui uma pergunta por último. Irene, depois a gente vai localizar de quem é, né? Lembrando que a Irene participou de todos os dias da Semana de Saúde, todas as palestras. Ela mesma mandou uma mensagem para mim, preocupada com a presença dela pelo WhatsApp do RH. Então, Irene, seu esforço e sua insistência foi recompensada. Então, meus parabéns por esse brinde. Tem uma última pergunta aqui, André, do Robson, ele mandou aqui agora. Qual a diferença entre os bancos digitais e os bancos tradicionais? Vale a pena trocar de banco? Vamos lá, Robson. Os bancos digitais, eles têm a capacidade de oferecer produtos mais baratos, vamos dizer assim. Mas depende do que você precisa em um banco. Muita gente migrou dos bancos tradicionais, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, para o Nubank, para o Banco Inter, porque não tinha tarifa, porque não tinha um custo para você fazer transferências, esse tipo de coisa. Só que um banco vai muito além do serviço de troca de moeda, de meio de pagamento. Um banco, ele também é um fomentador, ele também vai poder te emprestar, ele também vai ter várias opções de investimento. O que vai ter nos próximos meses vai ser o lançamento do Pix, que é o sistema de pagamentos do Banco Central, que vai basicamente acabar com as tarifas de TED, de emissão de boletos,
os custos que a gente tem na hora de fazer uma transferência, basicamente. Então, vai facilitar muito para todo mundo e, inevitavelmente, os bancos vão diminuir até a tarifa de manutenção de conta, porque muito do que eles cobram ali já não vai fazer sentido. Um banco digital é muito bom se você não precisa de empréstimo, ou se você imagina que você nunca vai precisar de um empréstimo. Por quê? O banco grande, o banco tradicional, ele tem uma capacidade muito maior de oferecer esse tipo de serviço para os clientes. E um banco digital não. O banco digital, a capacidade analítica dele vai ser das suas informações que estão na nuvem. As suas informações de imposto de renda, se você está endividado ou não. Mas você precisa de um empréstimo. Você não vai no banco digital conversar com um atendente, não existe isso. Você vai ter um crédito pré-liberado e é isso que você tem. Então, para quem quer financiar um imóvel, para quem quer financiar um carro, os grandes bancos ainda são as melhores alternativas. É claro que existem, até antes do Pix entrar em funcionamento, a capacidade de você não pagar em um banco e manter o seu fluxo de caixa em um banco digital. Eu tenho que transferir para o fulano que tem conta num banco que eu não quero pagar o TED. Então, dá para usar o banco digital ao mesmo tempo. Uma coisa não anula a outra. Só tem que ter o cuidado para não ter muitos bancos, para não estar pulverizando o dinheiro e estar tendo ali uma tarifa ou outra que não está percebendo. Mas, principalmente, os bancos digitais, boa parte deles já tem um canal de investimento que oferecem produtos melhores do que os grandes bancos. O Banco Inter já tem uma plataforma de investimento bem robusta. O Nubank recentemente comprou a EasyInvest, que é uma corretora muito famosa. A XP, que é a maior corretora do Brasil, já está virando banco, daqui a pouco também vai ter esse braço comercial. Então, assim, embora a gente tenha um mercado muito concentrado, essa facilidade das fintechs de entrar no Brasil através da autorização recente que o Banco Central permitiu a elas, tem gerado uma concorrência muito positiva que passa a ser boa para os brasileiros também. Oi. André? Estou aqui. Opa. André, tem mais uma perguntinha aqui, da Adriana dos Reis Tavares. Sobre a moeda digital, é um investimento seguro? Acredito que ela esteja falando das criptomoedas, né? Bitcoin, enfim, outras moedas derivadas disso. Então, isso ainda não dá para a gente ter certeza absoluta. As criptomoedas surgiram como uma forma de desburocratizar a troca de dinheiro ao redor do mundo. Existe uma expectativa muito grande de que elas de fato se tornem aquilo que se espera delas, e aí elas têm um efeito especulativo muito grande. A gente viu isso nos últimos anos, de repente o Bitcoin valia muito, depois não estava valendo nada, esse ano voltou a subir, principalmente por causa da pandemia. Para quem quer investir, a recomendação é sempre fazer um valor pequeno do patrimônio, algo entre 3% e 5% do dinheiro que você tem disponível para investimentos, do patrimônio que você tem, para não correr um risco muito grande. De fato, elas têm um potencial de criar riqueza, mas se você precisa desse dinheiro e acontece algo que isso aí não vale mais nada, o seu dinheiro foi depreciado, foi desperdiçado. E ainda existem inúmeras plataformas que são muito perigosas, que oferecem de multiplicar o dinheiro, você compra Bitcoin e manda para lá, e eles vão te dar um rendimento mensal, e no fim das contas é uma pirâmide. Aqui a recomendação é, se você for comprar a criptomoeda, você siga todos os passos de proteção e deixe esse dinheiro ali guardado em um local seguro, não caia na pegadinha de colocar nessas plataformas que dizem que vão multiplicar o seu dinheiro e no fim das contas, você está só perdendo o seu investimento. Ok, André. Então, aqui acabaram as perguntas. Mais uma vez, aqui eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram presentes. Temos pessoas que estão aqui presentes desde o primeiro dia, né? E esperamos que vocês tenham gostado desse evento. Esse evento foi pensado com muito carinho para nesse momento
que a gente está tão sendo bombardeado de informações que não tem tanta qualidade assim, juntar nesse momento informações de qualidade que pudessem contribuir com a saúde como um todo. Né? Saúde é muito mais do que ausência de doença, e a saúde ela depende de equilíbrios, de campos da nossa vida, que tem que estar sempre que nem um malabarista, sempre não deixando a peteca cair. Então, esse foi o nosso intuito aqui, em nome aqui da diretoria do RH, o Marlon. A gente agradece muito e esperamos que vocês tenham gostado. Se gostarem, mandem um feedback para a gente, mandem um WhatsApp aqui para o número do RH, e nós esperamos que esses sejam o primeiro de muitos eventos online que nós tenhamos, porque até a questão do alcance é melhor. Tivemos pessoas do interior assistindo, né? Então, em outras situações presenciais, talvez essas pessoas não tivessem a condição de estar aqui presencialmente. Então, deem um feedback do que vocês acharam. Muito obrigada a todos, e a gente encerra por hoje aqui a nossa Semana de Saúde. Muito obrigada.